Olá, tudo bem, queridos alunos? Como é que vocês estão? Olha só, depois da nossa avaliação, nós vamos começar levemente um conteúdo, né? Para que a gente vai continuar mais para frente, trabalhando durante essa semana. E aí, nós vamos fazer uma breve recapitulação para depois trabalharmos esses conteúdos com vocês, tá? Vocês vão ver que por enquanto não são muito complexos assim, não é nada muito diferente do que a gente já está vendo. Algumas coisas vocês já viram várias e várias vezes na vida de vocês, tá? Então vamos lá. O que nós aprendemos até hoje? Desde o 6º ano até o 7º ano, nós aprendemos duas coisas, basicamente, que são os números naturais e os números inteiros. O que são os números naturais? Os números naturais, ele é conjunto pelo número que a gente vai representar pela letra N. E eles são todos os números acima do zero, contando com o zero, positivos. Então são todos os números que não são negativos e que são inteiros. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitos números. Esses são os números naturais. E eles são sempre representados pela letra N. Só que é um N um pouco diferente. Parece que ele tem um pedacinho a mais. Não é? Esse aí é o conjunto dos números naturais. Então, todos os números naturais são aqueles números que são acima do zero, positivos, inteiros. Tá? E aí, no 7º ano, nós vimos os números inteiros. E os números inteiros, eles são representados pela letra Z. Então, quando eu falo conjunto dos números inteiros, ele representa pela letra C. Quem que são os números inteiros? São todos os números positivos e negativos, incluindo o zero. Mas só valem números que são números inteiros, de verdade, assim. Não vale número com vírgula, só números exatos, para ser mais preciso. Então esses são os números inteiros, né? E aí, vocês podem perceber que se a gente olhar no nosso dia a dia, a gente não tem só números inteiros. A gente tem números inteiros normais, números positivos e números negativos, como a gente viu para representar contas bancárias. Mas quando você vai no mercado, você só vê número. O preço da Coca-Cola é 5 reais, tá muito longe. O preço da Coca-Cola é 10 reais. O preço da gasolina é 8 reais. Se a gente vê só isso? Não. A gente vê como os números estão representados. E geralmente eles estão escritos dessa maneira. Olha, às vezes aparece um número com vírgula, às vezes aparece um número com vírgula negativa, às vezes a gente vê fração. E aí que entra os nossos novos conjuntos numéricos, que são os números racionais, que é representado pela letra Q. E os números racionais é o conjunto dos números racionais. O que são conjuntos dos números racionais? Vamos tentar entender? Então aqui nós temos lá em cima o conjunto dos números naturais, que é aquilo que a gente viu lá no 6º ano, todos os números positivos, quer dizer, os números dos inteiros, que é o Z aqui, que são todos os números positivos e negativos. E agora nós temos o conjunto dos números racionais. O que tem dentro do conjunto dos números racionais? Tem números inteiros, naturais, inteiros, decimais e fracionários. Então, dentro do conjunto dos números racionais, nós podemos ter os seguintes números, ó. Chave: menos 2,5, menos 1,5, menos 3/7, 1,7, 7,8 e assim por diante. Todos esses números aqui nós chamamos eles de números racionais.
Só que para a gente prestar bastante cuidado, nós temos o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros. E por último, que a gente está vendo agora, nós temos o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Os números inteiros estão aqui dentro, ó, desse pedacinho. Os números naturais não. Os números inteiros, eles estão aqui, dentro dessa parte aqui de verde. Já os números racionais estão aqui, ó, dentro dessa parte de vermelho. Vocês podem perceber que a parte de vermelho, ela abraça todas as outras partes, não é? Então significa que, se eu vim aqui, número inteiro, vamos falar o número inteiro aqui, 0 e 1. E número natural, desculpa, número inteiro, menos 1, 0 e 1. Eles também estão dentro dos números racionais. Porque os números racionais, ele pega todos os números positivos, todos os números negativos e junto com eles os números decimais. Então, todos esses números que eu coloquei aqui na parte vermelha, eles pertencem aos números racionais. Mas, se a gente analisar, esses números racionais, eles podem ser compostos por todos os positivos, todos os negativos. Só que agora vamos voltar no pedaço. Eu posso dizer que 1,4 é um número natural? Não, falso, não posso. Eu posso dizer que menos 1,4 é um número inteiro? Também não. Posso dizer que 1 é um número racional? Sim. Por que sim? Porque os números racionais, eles são feitos por, olha lá, vamos ver a definição, de números naturais. 1 é um número natural? Sim. Pode ser número inteiro? Também pode. Pode ser decimal? Sim. Também pode ser fracionário. Tá? Então, todos esses números a gente vai ter dentro dos números racionais. Tá? Então, o conjunto dos números racionais, ele tem aquelas 4 características ali. Ele tem, ao mesmo tempo, números naturais, inteiros, decimais e fracionários. Tá? Só que dentro dos naturais não tem número com vírgula. Dentro dos números inteiros não tem número com vírgula. Somente dentro dos números racionais que nós teremos números com vírgulas. Tá? E aí nós vamos tomar bastante atenção agora, que também não vale qualquer número com vírgula. Então nós temos 2 tipos de apresentar números decimais. Quais são as 2 maneiras de apresentar números decimais? Nós temos o decimal exato e nós temos o decimal periódico. Qual que é a diferença entre eles? O periódico, o decimal exato, ele é um número exato, mas com vírgula. Quando você vai no mercado, está escrito assim, ó, olha, o preço da carne é 21,99. Isso aqui é exato. Então isso aqui é um decimal exato. Mas tem alguns números que não são exatos. Por exemplo, se eu dividir 1 por 3, isso aqui vai dar 0,3333333 e por aí vai. Ele não acaba nunca. Se você pegar lá no seu celular ou no calculadora que você tem perto de você e dividir 1 por 3, vai dar uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É um número infinito, com infinitos números, que nunca vai acabar. Tá?
Então nós temos dois números que são decimais periódicos. Nós temos dízima, na verdade, dízima. Periódica. Simples e composta. Como é que a gente vai escrever? Então vamos lá, o que é uma dízima periódica? Dízima periódica geralmente é um número com infinitas repetições, como eu mostrei para vocês. Isso aqui a gente pode poder escrever assim, ó. Quem que é o número que se repete? É o 3. Então vou colocar 3 tracinho em cima. Essa aqui é a nossa dízima periódica. Tá? Então isso aqui nós dizemos que é uma dízima periódica. Só que nesse caso, a dízima periódica é simples. Mas tem alguns números que se eu dividir, vou pegar lá do exemplo do próprio livro. Olha lá, ó. Do próprio livro nós temos ali 51/11. Para ser mais fiel, menos 51/11. Como é que a gente faz para representar ele? Olha lá. Ele vai dar este número aqui, ó. Menos 4,6363636. E continua. Perceba, quem que é o número que está se repetindo? O número que está se repetindo é o 36, ó. Essa é a dízima periódica. Então nós vamos escrever 4 menos, né? 4,636 e a barrinha em cima do 36. Justamente para dizer que isso aqui é uma dízima periódica. Só que essa aqui é uma dízima periódica composta. Qual que é a diferença então? Vamos analisar aí no olho. Qual que é, olhando, a diferença entre uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta? Na dízima periódica composta, você sempre vai ter um número depois da vírgula que não faz parte da dízima. Já na dízima periódica simples, todos os números que estão depois da vírgula, eles pertencem à dízima periódica. Vendo? Aqui, o 6, vamos voltar aqui, ó. O 6 não faz parte da repetição. Quem repete é só o 36. Então, 0,4 menos 4,6, 36, 36, 36, 36, 36. Tá? Ah, meu professor, daria para fazer esses 36? Não, tenta fazer para você ver. Então, vamos lá. Uma dízima periódica simples, o número que se repete, ele está lá dentro da repetição. Sempre é o mesmo número. E aqui eu tenho um número que não pertence à repetição, mas depois eu tenho a repetição. E aí a dízima periódica vem depois. Tá? Então aqui nós temos período, que é o número que vai se repetir. Bom, vou chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, 16 dividido por 3, vai dar 5,33333. Quem é o número que está sem ser repetido? É o 3, então é ele que nós chamamos de período. Então é 5,3 barra em cima do 3, porque é o 3 que está se repetindo. Aqui, 3 dividido por 11 vai dar 0,272727. Quem está se repetindo? O 27. Se o 27 está se repetindo, quem é o período? O 27. Tá? Aí nós temos aqui uns outros casos e o caso da dízima periódica não composta. Deixa eu mudar isso aqui. Isso. Certo, meninos e meninas? Feito isso, eu quero que vocês dêem uma analisada nisso, tá? E aí eu quero que vocês tenham no caderno o que são números inteiros,
o que são números naturais e o que são números racionais. Tá? Vou escrever aqui para vocês não esquecerem. O que são? Responder. No caderno. O que são? Números naturais, inteiros e racionais. Com exemplos. Vocês vão responder isso aí, tá? Depois nós vamos corrigir. E na próxima aula a gente vai fazer uma atividade do livro. Para complemento disso aqui, eu vou mandar mais uns vídeos para vocês olharem, tá? Com outras pessoas explicando, para não ficar só em cima da minha fala. Bom? Por enquanto vocês não vão ver conta, não. A gente vai só analisar números. Mas é importante que a gente entenda o básico dessas análises. Ok? Um bom descanso para vocês e até a próxima aula.